Olha, que o leite está com o preço lá em cima, isso a gente não tem dúvida, né? A gente tem acompanhado aí as pesquisas do Procon, fazendo comparações de preços e a média realmente está muito alta. A gente está no supermercado aqui no bairro da Torre, mas essa média a gente tem visto em outros supermercados. Olha, só para você ter uma ideia, o pacote de leite aqui, ó, em torno de 33, quase R$ 34, né? Vamos arredondar, que é uma média aí dos supermercados em toda a João Pessoa. A variação tem sido de mais de 50%, o Procon tem conferido isso, e muita gente acaba recorrendo a um tipo de leite chamado de composto lácteo. E olha, até eu estou curiosa sobre isso, porque a gente vê o preço, e aqui eu não vi, mas em outros supermercados eu vejo que tem esse tipo de composto com preço mais baixo do que o leite normal. E aí a gente vai pedir o socorro aqui, a ajuda da nutricionista Jéssica Macedo, para explicar sobre esse composto lácteo, primeiramente, Jéssica, porque às vezes a gente não olha nem os rótulos, exatamente. E aí a gente termina comprando sem saber se aquilo realmente vai trazer tem mesmo valor nutricional do leite normal. Comece falando sobre isso para a gente. Tem uma diferença grande, a gente não deve consumir ou deve consumir tendo essa consciência. Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, Silvia. A gente deve observar esses ingredientes. A rotulagem ela é muito parecida, então se o consumidor ele não fica atento a olhar os ingredientes, a tabela de ingredientes e lá realmente olhar os nomes que estão escritos, tem essa confusão. E qual a diferença do composto lácteo para o leite? O nome já diz, o composto lácteo ele não pode ser considerado leite. Então se você está comprando aí para o seu dia a dia o composto lácteo na intenção de ser leite, está fazendo errado, tem que observar direitinho. O composto lácteo nada mais é do que leite, até 51% na formulagem desse produto, e o restante eles adicionam zinco, cálcio, vitaminas, minerais. Jéssica, onde é bom inserir o composto lácteo? Desnutrição. É interessante. Na parte de desnutrição é interessante a gente consumir um composto lácteo, tá? Mas para as propriedades de cálcio, os componentes que tem realmente no leite, o ideal é que você consuma realmente o leite integral. No caso, por exemplo, as vitaminas que tem o leite, esse composto lácteo pode ter essas vitaminas ou não? Muitas vezes elas são perdidas e aí são enriquecidas durante a produção desse composto, certo? Já o leite não, a gente tem tudo preservado ali, toda a composição, todos os sais minerais, as proteínas, a gente tem tudo já diretamente no leite. Agora, você está me falando, por exemplo, aqui não tem uma marca determinada, por exemplo, que às vezes nem leite tem, chama-se composto lácteo, mas nem leite tem, é verdade isso? Isso é verdade. Então, volta a falar aí para o consumidor final, que fiquem atentos, leiam as rotulagens, é importante. Jéssica, como sabe a diferença? Qual é o melhor, pior? Lendo. E uma boa dica para vocês é o seguinte, sempre em todo produto ele vai ter a tabela de ingredientes. E vocês têm que lembrar que o primeiro ingrediente que tem escrito ali é o que mais tem naquele produto, naquele determinado produto. Então fiquem atentos, leiam bem os rótulos e vou até dar uma dica boa, que agora é uma nova norma da Anvisa, que essas informações elas vão ficar na parte frontal, porque geralmente elas ficam na parte de trás, bem pequenininhas, e aí a gente bota desculpa na vista, que não consegue enxergar direito, mas agora vai ter na parte da frente, na rotulagem da frente. Então você já vai ver o produto, já vai comprar, saber se aquele produto tem cálcio, tem leite, se é um composto lácteo, vai vir bem visível agora. Ela não está dizendo que não deve comprar, mas a gente saber o que está comprando, né? Porque, por exemplo, nesse leite aqui eu vejo que tem a embalagem muito parecida e a diferença está justamente aqui, ó. Está escrito composto lácteo com fibras, pronto, a gente sabe que está comprando composto lácteo. E a outra embalagem parecida, ó, leite em pó integral, que aí conclui-se que esse realmente é o leite integral, então a gente pode fazer essa diferença. Para concluir, então, as pessoas não querem gastar isso comprando esse leite, seja integral, seja composto lácteo, está achando muito caro. Tem alternativa mais barata ou não, que tenha esse tipo de nutrição? Tem sim, a gente tem os leites vegetais também, né? Mas vamos ser sinceros, para o consumidor final ainda é um produto que não é tão acessível, porque a produção é um pouco mais cara, um pouco mais trabalhosa. Dá para fazer em casa o leite vegetal? Dá, tem ótimas receitas na internet, você consegue, vamos supor, o grão de bico. O preço do grão de bico é um preço bacana, então dá para você fazer com 1 quilo de grão de bico praticamente 2 litros de leite. Então dá para você aí investindo em algumas linhas mais vegetais e consumir.
E Jéssica, com relação à parte nutricional do cálcio, porque quando a gente fala de leite, a gente remete muito ao cálcio, né? E eu vou ficar com essa deficiência de cálcio, a gente tem alimentos riquíssimos em cálcio. O gergelim, por exemplo, ele chega a ter mais cálcio do que o próprio leite. Então a gente tem várias opções, é saber realmente distinguir o que tem cálcio, o que você precisa no seu dia a dia. Quando a gente fala de composto lácteo, você até deu um exemplo muito bacana aqui, que esse composto lácteo ele é rico em fibras. Jéssica, para quem serve? Aquela pessoa que não tem um trânsito intestinal tão bacana, não consegue ir ao banheiro todos os dias, então esse composto lácteo ele vai ser bacana para essa pessoa. Tirando isso, o leite integral. E outra diferença também, se vê que poucas pessoas observam, é a diferença do instantâneo para o desnatado. Às vezes as pessoas não sabem diferenciar. E essa questão do instantâneo realmente é só mais pela questão de ser mais solúvel no seu preparo. Então não tem diferença nutricional, tá? O leite integral do leite instantâneo não tem diferença nutricional.